Conexão Brasília, com Gerson Camarote. Muito bom dia para você, Gerson Camarote. Muito bom dia, Milton. Ótimo dia, Cássia. Bom dia a todos. Bom dia, Camarote. Gerson Camarote. Primeira página do jornal O Globo de hoje. Manchete. Palocci assina acordo de delação premiada com Polícia Federal. Fazia algum tempo que nós não tratávamos de uma nova delação premiada. Até porque, com o passar das delações, foi perdendo força o tipo de informação que as testemunhas traziam, ou os protagonistas traziam. Agora, essa delação de Palocci, há algum tempo, já vem sendo esperada e se busca, a partir dali, quem sabe, novas convicções em torno das falcatruas. Pois é, uma delação considerada explosiva. Explosiva pelo grau de conhecimento do Palocci. Palocci era ninguém menos do que o poderoso ministro da Fazenda, depois virou uma espécie de operador do PT. A ousadia foi tamanha que mesmo ele já nessa condição de operador, ele vira coordenador ali, era um dos 3 porquinhos da campanha da Dilma Rousseff em 2010, você vai lembrar disso, Milton. Você tinha 3 porquinhos. O José Eduardo Dutra, já falecido, o Cardoso, ex-ministro da Justiça, e o Palocci. O Palocci ficava responsável exatamente com essa interlocução com a arrecadação. Isso acompanhei bem naquela campanha, eu cobri aquela campanha de 2010. E Palocci depois foi alçado a chefe da Casa Civil do governo Dilma Rousseff. Aí teve aquele problema da consultoria, problemão, escândalo no início do governo Dilma, ele saiu para se preservar e preservar também toda a função dele, que era a função principal, mais do que ser chefe da Casa Civil, ser o operador mesmo. E aí sua interface com todo mundo. Diante disso, você tem agora finalmente uma delação do Palocci. E ela não sai, pela reportagem do Globo, do jornalista Jailton de Carvalho, ela não sai pelo Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República. Ela sai pela Polícia Federal. Porque essa era uma outra discussão sempre que havia em torno das delações. Quem teria o direito de coletar e aceitar essa negociação? Porque a gente lembra sempre o seguinte: há uma negociação para que a delação seja feita. As informações são apresentadas inicialmente, com base no que pode ser apresentado, se as informações são realmente relevantes, se negocia uma redução de pena, algum tipo de benefício. E é importante lembrar que o Palocci segue preso durante todo esse tempo. E ele já tinha levantado esta possibilidade diante do próprio juiz Sérgio Moro, quando num dos depoimentos foi claro nesse sentido, inclusive usando algumas expressões muito fortes, foi naquela naquele famoso depoimento que ele falou de pacto de sangue que havia sido feito. Verdade. Ele demonstra ali sua disposição para falar e começa a dar os sinais do que ele poderia delatar. O que é que a gente viu ali? A disposição dele, ele pega a fase final do Janot, e ali havia uma resistência ali da Procuradoria-Geral da República no momento em que teve uma grande crítica sobre a delação, como foi feita a negociação com a JBS e especialmente o senhor Joesley Batista. O que a gente está vendo? Depois muda a Procuradoria, o comando, e a Raquel Dodge, ela tem de fato tido um comportamento bem mais rigoroso em relação a conceder delações premiadas, a negociar delações premiadas. Ou talvez o termo rigoroso não seja o correto. Ela tem, de fato, não dizer que o Janot também não era rigoroso, mas ela tem um outro perfil. Então, ela não tem tratado até o momento de delações premiadas. Ela tem demonstrado uma certa resistência a esse mecanismo até o momento. E aí, o que é que a gente vê? Diante desse vazio, o Palocci passa a negociar com a Polícia Federal. E falta ainda justiça, segundo a reportagem, a justiça... Porque precisa ser homologado pela justiça. É outro ponto importante. Não é que você vai lá, conversa e acha que está tudo legal.
Tem que ser homologado pela justiça. Para ver se os benefícios são compatíveis, para ver se realmente ele vai acrescentar algo novo. Outra coisa, Camarote, é que é o seguinte, quando a gente fala em delação, não é só a pessoa chegar e prestar um testemunho. Ela tem de apresentar anexos, tem de apresentar documentos, tem de apresentar provas também, né? Certamente. E aí, a grande expectativa é que Palocci tenha isso de forma muito farta. Muito farta. Por tudo isso que eu falei. E o Palocci, ele era operador, ele que negociava com as grandes empreiteiras. Se a gente lembrar, quando ele fala do pacto de sangue do Lula com a Odebrecht, como saíam esses recursos da Petrobras, é importante falar. Petrobras era o principal caixa de tudo, desse petrolão, como podemos dizer. E como ele fazia, e todo o esquema que ele negociava, ele era uma espécie de operador. Tinha um acordo máximo ali do Emílio Odebrecht com Lula, segundo os relatos, e ali ele ia operando, e muitas vezes com o próprio Marcelo Odebrecht. Então ali uma reserva de 300 milhões. O que vai ser preciso para o Lula? Tá, palestra para sustentar o Lula, então palestra para sustentar o Lula. Vai ter necessidade da construção do Instituto Lula, do terreno, ele negociava. Ele acabava participando de tudo. Então, por isso o Palocci é considerado explosivo. E também a interface com empresas, com pessoas interessadas no governo, assim, nesse grande balcão que se transformou aí as administrações do país recentemente. Bom, evidentemente que agora a gente espera que esse processo avance para que se tenha, inclusive, mais informações e saiba claramente qual é a sustentação para essa delação, porque, como vocês lembraram aqui, é fundamental que se traga provas, até porque, como lembrei no início, à medida que o tempo vai passando, a exigência por provas, por informações mais precisas, que realmente avançam, vai aumentando. E tem diminuído. Aliás, eu acho que na própria reportagem do Globo tem a afirmação de uma das fontes da reportagem dizendo alguma coisa no seguinte sentido, que, olha... Que ele ainda tem bala na agulha, é um dos poucos. É um dos poucos que ainda tem bala na agulha, ou seja, porque tem muita gente pedindo para fazer delação, para tentar escapar, mas não tem mais nenhuma informação nova para passar. Quer dizer, por isso, a atenção sobre o Palocci. Mas eu estou falando isso aqui porque eu queria chamar a atenção para um outro assunto que saiu ontem, e aliás surgiu de uma delação também bastante questionável, que é a delação do Joesley Batista, que é a tal história da mala de dinheiro do Rocha Loures. E chamou a atenção, a gente vai ouvir a reportagem aqui, chamou a atenção porque o Rocha Loures, quando vai falar da mala, ele nos dá uma informação incrível. Ele carregava uma mala, mas não sabia o que tinha dentro dela. Numa manifestação à Justiça Federal em Brasília, o ex-deputado e assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, afirma que não sabia que tinha dinheiro na mala que recebeu da JBS. A petição de Rocha Loures foi divulgada pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem CBN com a defesa do ex-parlamentar. O advogado diz que esta foi apenas uma manifestação inicial no processo que corre em Brasília. É uma primeira resposta sobre o episódio em que o ex-assessor de Temer foi gravado pela Polícia Federal correndo com uma mala, pouco depois de se encontrar com o delator da JBS, Ricardo Saldi, no restaurante em São Paulo. Apesar de dizer à Justiça em Brasília que não tinha conhecimento do que estava carregando, Rocha Loures chegou a devolver a mala com R$465 mil e depois ainda devolveu mais R$35 mil restantes para fechar os 500 mil que a JBS diz ter acertado. A manifestação da defesa ao juiz de Brasília não entra em detalhes sobre por que então ele saiu correndo do restaurante com a mala e nem por que devolveu o dinheiro. O advogado afirmou que o Rocha Loures não lhe contou isso e por isso também não foi colocado na petição à Justiça. Apesar de dizer que não tinha conhecimento do que estava na mala, as gravações feitas por Ricardo Saldi dos encontros com Rocha Loures mostram os dois falando em valores. Você, do que você me ajudar, já tem 500 mil guardadinho, guardar comigo já. Isso aqui é toda semana.
Rocha Loures virou réu na Justiça Federal em Brasília no fim do ano passado, depois que o caso dele foi separado do inquérito do presidente Michel Temer, que estava no Supremo. A Câmara dos Deputados rejeitou a denúncia contra Temer, mas no caso de Rocha Loures, houve o prosseguimento da ação para a Justiça Comum, porque ele não possui foro privilegiado. O advogado de defesa, César Bittencourt, reitera que Rocha Loures desconhecia qualquer acerto com a JBS e que não é possível também comprovar que a mala seria para o presidente Michel Temer. Ele afirma que Rocha Loures foi vítima de armação da Procuradoria-Geral da República para tentar incriminar Temer. De Brasília, Felipe Igreja. Vamos combinar o seguinte, Camarote. Eu, você, Cássia Godoy aqui do meu lado, toda a torcida brasileira, é todo mundo bobo aqui. Tá certo? Então nós vamos acreditar na ideia de que um homem, né, com a experiência de Rocha Loures, se reúne com uma outra pessoa, com aquelas gravações que se tem de anota aqui o valor, etc., pegou a mala, mas não sabia o que tinha dentro. Combinado? Combinado. E ainda sai correndo. Aquela corridinha do Rocha Loures entrega a qualquer um. O país, né? Exatamente. Não, e ele sai apreensivo. Ele não estava apreensivo que estava sendo filmado, não. Ele não sabia que estava sendo filmado. Estava apreensivo porque ele sabia que tinha algo de valor e queria botar logo num táxi. Ele olhava ali desesperado, olhava para um lado, olhava para o outro. Ele estava com medo de alguém assaltar e pegar a malinha dele. Vai que alguém rouba. Exatamente. Tem muito ladrão nesse país. Agora, agora todo mundo quer ser profissão mula, viu? Você já tinha o José Yunes dizendo que era mula, agora o Rocha Loures dizendo que é mula também, que não sabia do que estava carregando, que estava ali, era pro Michel Temer. Olha, não chegou em envelope, no outro chegou no formato de mala. De mala, mas ali todo mundo mula, ninguém sabia o que tinha dentro. É impressionante. É impressionante, que você tem toda a materialidade, você sair com essa, ainda responsabilizando, jogando pro Michel Temer. O Michel Temer só se complica em relação a isso, né? Só se complica. Agora, independente disso, fica difícil também dar credibilidade a esse tipo de argumentação. Eu vejo até ali um modo de desespero que não tem uma solução crível, vai e coloca essa argumentação. Enfim, e fica ainda uma ponta solta, uma ponta solta, que eu acho que aí mostra. E não some um dinheiro, depois tem que complementar. Se ele não sabia que tinha dinheiro, que estava carregando, por que não devolveu o dinheiro todo e depois devolveu? Quando viu o que tinha dentro da mala, ficou surpreso com aquele... Isso foi um engano, me passaram a mala errada. Alguma coisa Mas assim. mesmo assim ele pegou um dinheirinho, porque depois... E depois completou o dinheirinho. Teve que complementar, exatamente. Nada como um cara honesto, né? Devolve o dinheiro depois. Pois é, são várias questões abertas, como você disse, são fios que não se conectam. Mas, enfim, são histórias que estão sendo contadas e nós estamos, evidentemente, apurando todo esse processo. Nós ainda vamos conversar hoje com você aqui, Gerson Camarote, a propósito das repercussões da decisão do STF, no caso do Lula, com a retirada de parte das declarações que foram feitas em delações também, no caso lá do Triplex, no caso do sítio de Atibaia, no caso do Instituto Lula, etc. Nós vamos dar uma olhada sobre esse assunto e eu quero conversar com você também, porque parece que tem muita gente assustada com o material que foi apreendido lá da turma do PP, o P de pato, para não confundir PT com PP, mas o P de pato, né? Parece que teve tem muita gente preocupada com isso, mas tudo isso nós vamos conversar ainda hoje aqui no Jornal da CBN, por isso até já deixo o convite para você que está nos ouvindo aqui, fique atento a essas informações. Seguimos, portanto, com a nossa conversa aqui com o Gerson Camarote, Gerson que está no estúdio da CBN em Brasília. E Camarote, antes da gente voltar a falar aqui sobre a política, me permita trazer um outro tema não menos importante para a nossa conversa. Quero me referir aqui ao combate à violência, a questão da segurança pública, especialmente no Rio de Janeiro, onde nós temos uma intervenção federal em andamento. Aliás, dinheiro, depois de quase 2 meses, chega à intervenção federal, poderá ser aplicada em diferentes áreas, mas uma das questões importantes que se tem nesse combate à violência é a atuação das milícias no Rio de Janeiro. Para conversar conosco sobre esse assunto,
nós convidamos o professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor Inácio Cano, membro do Laboratório de Análise da Violência. Professor, bom dia para o senhor e obrigado pela sua gentileza de estar com a gente. Bom dia. Professor Inácio Cano, nós tivemos duas notícias relacionadas à milícia. A primeira delas, ontem a Justiça revogou a prisão de 137 das 159 pessoas que haviam sido detidas numa festa que aconteceu no Rio de Janeiro, que seria organizada por milicianos, todos foram presos, causou uma enorme repercussão. E ontem também, 18 pessoas foram presas numa outra operação de combate à maior milícia do Rio de Janeiro, numa outra atuação. Eu lhe pergunto o seguinte, o combate às milícias é o principal desafio da intervenção federal? O combate às milícias é um dos principais desafios, na medida em que as milícias representam uma grande ameaça para o Rio de Janeiro e na medida em que a intervenção prometeu o combate à corrupção policial e as milícias são um braço importantíssimo dessa corrupção policial. Entretanto, essa ação do dia 7 de abril, em que 159 pessoas foram presas, a maioria das quais sem nenhuma relação, sem nenhuma investigação prévia, é um fato muito alarmante. E é mais alarmante ainda o fato de que o Ministério Público do Rio de Janeiro e o Judiciário inicialmente compactuaram com esse pedido absurdo de prisão provisória contra pessoas contra as quais não havia nenhuma evidência e que essas pessoas tenham ficado 3 semanas presas sem nenhuma justificativa, só para justificar essa mensagem política de que o governo, de que a intervenção estava fazendo uma intervenção dura contra as milícias e tinha prendido supostamente 159 milicianos. Então a gente tem que cobrar atuações contra a milícia, mas essas atuações têm que estar pautadas pela investigação e não pela prisão indiscriminada de pessoas. Então, na prática, como deveriam ocorrer essas atuações, o combate a esses grupos, professor? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter ciência, e a CPI das milícias, há 10 anos atrás, já dizia isso, de que o combate contra as milícias tem que ser feito não apenas através de investigações e prisões, que são muito importantes, mas também através da regulação das atividades econômicas a partir das quais as milícias se fortalecem. Então, por exemplo, o transporte alternativo é essencial e tem que ser regulado. Enquanto que o poder público no Rio oscilou entre a proibição do transporte alternativo e a omissão em relação a ele. Esse transporte tem que ser regulado de forma cuidadosa para evitar que o crime organizado tome conta dele. Da mesma forma, por exemplo, TV a cabo. As pessoas que moram em comunidades não podem pagar R$200 por mês para ter TV a cabo. Então é importante que as empresas também, que a iniciativa privada, ofereça opções realistas para as pessoas que moram nessas comunidades, para eles não terem a tentação de optar por uma alternativa ilegal que é fornecida justamente, de novo, pelo crime organizado. Então, além das prisões e das investigações, a gente precisa tomar cuidado com a regulação das atividades econômicas a partir das quais a milícia se fortalece. Um outro elemento importante também é a recuperação do controle territorial. Porque quando você prende 1, 2, 3, 4, 5 ou 10, o resto da quadrilha continua operando. Ela fica enfraquecida, mas continua operando, continua mantendo o controle territorial, que nos últimos anos, tudo indica, não fez senão crescer, né? As áreas controladas pela milícia. Então o Estado tem que pensar uma estratégia para recuperar esse controle territorial, como tentou fazer em relação ao tráfico usando as UPPs. Então, as UPPs foram criadas contra o tráfico de drogas, mas o poder público ainda não conseguiu desenvolver uma estratégia que permita recuperar o controle desses territórios. Professor Cano, e aí você toca num ponto que eu considero fundamental, inclusive, em relação a esse objetivo da intervenção. Você está falando aí dessa questão de o Estado não chegar nessas comunidades comandadas pelas milícias, onde você tem ali o serviço de internet, de gás, qualquer tipo de serviço você tem ali a intermediação e um custo elevadíssimo por parte da milícia. O que você vê também no início dessa intervenção era uma preocupação específica, professor Cano, com a corrupção em um setor da polícia, principalmente ali num dado momento a interface entre um setor da polícia e a milícia. Inclusive a linha de investigação do assassinato covarde da Marielle Franco vai num caminho das milícias. E aí eu lhe pergunto exatamente isso. Como pode ser feita essa ação de combater essa interface entre setor da polícia e milícia?
A corrupção está profundamente embrenhada no poder público do Rio de Janeiro e não só nas polícias. Os policiais reclamam com razão de que eles são colocados como grande alvo da corrupção, quando a gente vê que a corrupção infiltra o poder executivo, o poder legislativo e algumas partes do judiciário também. E esse crime organizado acaba controlando amplos setores do próprio Estado. Então, o combate à corrupção policial, que é essencial, porque a polícia tem arma, porque a polícia tem o monopólio do uso da força legítima do Estado e, portanto, essa corrupção é potencialmente muito danosa para a sociedade. Esse combate tem que ser feito através de investigação, de inteligência, fortalecendo as corregedorias, fazendo, por exemplo, investigação patrimonial. Você tem um funcionário que ganha R$4.000 por mês e ele tem uma Maserati na garagem. Então, evidentemente, alguma coisa está errada e é preciso que seja feito um acompanhamento desses casos. Agora, essa luta contra a corrupção policial não pode ser feita, por exemplo, através de mais soldados nas ruas. A ideia de que a intervenção conseguiria resolver o problema da corrupção é um pouco ilusória, porque para resolver o problema da corrupção você precisa de investigação, que não é a competência do Exército. E também não dá para fazer grandes intervenções em 4 ou 5 meses. Você precisa fortalecer as corregedorias a longo prazo, não a curto prazo. Mas nós estamos presos dessa visão de curto prazo, né? Foi criado, inclusive, o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Se você considera que a segurança pública é importante, como você poderia criar um Ministério Extraordinário? Você não cria um Ministério Extraordinário da Educação, da Saúde, certo? Então, essa visão de curto prazo, na verdade, milita contra soluções mais profundas aos nossos problemas. Professor Inácio Cano, muito obrigado pela sua gentileza. Um bom dia para o senhor. Um bom dia para todos e todas. Professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que integra o Laboratório de Análise da Violência, Inácio Cano, conversou conosco aí sobre essa questão da violência, que tem como foco hoje as ações da intervenção federal no Rio de Janeiro. Apenas lembrando o que eu disse logo na abertura aqui da nossa conversa, aliás, foi também nosso destaque hoje no Jornal da CBN, o Gabinete de Intervenção Federal no Rio deve aplicar essa verba de 1,2 bilhão de reais, que foi liberada agora pelo governo federal, em logística, armamentos, equipamentos de inteligência. E aí entra na questão básica aí desse processo para combater milícia, crime organizado, que é atuar na inteligência. Nós temos 7h45 e eu queria ainda conversar com você, Camarote. A gente lá mais cedo havia chamado a atenção para algumas repercussões. Repercussões em relação à ação da Lava Jato contra o PP, que é o Partido Progressista, e também em relação à decisão do STF quanto a algumas das declarações da delação da Odebrecht contra o ex-presidente Lula e que vai ter que ser remetida para São Paulo. O que nós tivemos aí nos bastidores de repercussão em relação a estes casos? Vamos lá, rapidamente, Milton, que o tempo está acabando. A questão do Ciro Nogueira é o seguinte, sempre está criando um ambiente de apreensão cada vez maior no Congresso Nacional. Agora você tem a questão da mala de dinheiro, mais uma mala aí, e a grande preocupação é o seguinte, você teve ali um partido que inchou, cresceu, é a segunda maior bancada, e a grande preocupação é o Ciro Nogueira, a essa altura do campeonato, como vai comandar o PP, o Partido Progressista? Então, essa é uma questão. A outra questão, e é que aí cria pânico, eu percebi ali, gente da bancada do PP, o partido inchou, como eu falei, foi para 53 deputados. E ali teve a busca e apreensão, inclusive na residência, no gabinete. O grande temor ali é que você teve ali uma negociação intensa com deputados, inclusive com oferecimento ali de verba do fundo partidário, fundo eleitoral, mas o grande temor desses deputados é como isso estaria ali em algum documento, alguma planilha, algum tipo de escrito do Ciro Nogueira, e se isso foi apreendido pela Polícia Federal. Então você tem uma preocupação. Ontem eu estava andando no Congresso, só se falava nisso, Milton. Você vê como todo mundo está ali com os nervos à flor da pele. Eu cheguei a falar com o advogado Cacai, do Ciro Nogueira, ele disse que não há com que se preocupar em relação a essa busca e apreensão. Agora, vamos aguardar. Tá, ainda sobre esse assunto, até para a gente não confundir as coisas, porque você começou a sua fala agora falando da mala. Nós já tínhamos falado de uma outra mala, logo no início. É que é tanta mala que circula nesse país
que a gente fica até em dúvida. Mas essa mala a qual você se refere é o que o Joesley disse à Polícia Federal, que entregou ao Ciro Nogueira. Essa é outra mala. E essa aí teria R$500 mil. 500 mil também. Também. Os valores são os mesmos. Elas têm tem um padrão essa mala. Diferentes. Exatamente. Tem um padrão, né, essa mala. É impressionante isso. Eu acho que é o que deve ser o que é possível, a capacidade da mala. Só. Ou, de deve repente, ser isso. Um limite, né? Por menos de 500 mil nem sai de casa. Ou com mais de 500 mil tem que pagar para embarcar com a mala. É muito triste. É incrível. Não, mas é que são duas malas, né? Teve a mala lá do Rocha Louro, sobre a qual a gente falou, e essa que surge a partir desse depoimento do Joesley. E a segunda questão, como é que impactou? Tristes. Pois é. E como é que impactou essa história? Como é que está rolando ainda essa história da decisão do STF quanto ao caso Lula? Olha, ontem a gente falava aqui da ação da defesa de tentar tirar do Moro, da defesa do Lula, grande estratégia, tirar do Moro os casos do Instituto Lula e do sítio Atibaia. Ontem o movimento superou todas as minhas expectativas, foi mais ousado, já disse que a decisão da segunda turma já é para fazer isso. E ali dando um ultimato ali no próprio juiz Sérgio Moro. Aí você teve uma reação também forte dos procuradores, da força-tarefa da Lava Jato. E aí você tem uma questão, Milton, que fica muito clara, é o seguinte, que a gente até ontem tocamos aqui. É uma interpretação mais restrita, que aí teve essa interpretação da segunda turma, foi a maioria, do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli e do próprio Lewandowski, e não, a percepção de que é muito mais amplo, e aí está contida toda a questão da Petrobras. Você tem ali a possibilidade de recurso, tem que ver como será feito isso, de que forma da Procuradoria-Geral da República, para uma apelação, em último caso, para o plenário. E agora, eu vou só para encerrar aí, uma curiosidade, uma ironia, que eu já comentei aqui, mas ontem ficou muito claro, conversando depois aqui do programa, do Conexão Brasília, eu conversei com alguns deputados do PT, e ali eles estão em lua de mel com o ministro Gilmar Mendes. Mas era impressionante, Milton, como antes eles criticavam, quando o Gilmar impediu ali o Lula, deu uma liminar. Não precisa ir longe, é só buscar os twitters de alguns desses deputados. Foi, exatamente, falando do Lula, do Gilmar Mendes, quando o Lula não virou ministro, quando teve aquela liminar suspendendo a nomeação de Lula para a Casa Civil. Agora não. Todo mundo só fala da coerência do Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes virou a grande referência jurídica do Partido dos Trabalhadores. É ironia do destino, nada como um dia depois do outro. Assisti essa lua de mel, eu não esperava nessa cobertura da Lava Jato, mas tudo é possível, né? Me parece que tem muito mais coisa para acontecer nessa cobertura da Lava Jato que a gente não esperava. Isso mostra uma guinada, viu? Exatamente. Isso mostra uma guinada que pode ser perigosa. Muito obrigado, Camarote.